Você já parou para pensar por que algumas das piores decisões da sua vida pareciam, na hora, completamente certas? Ou o que te faz confiar tanto assim em algumas escolhas? A verdade é que, em meio a tantas informações, ou até mesmo com a falta delas, podemos nos perder e deixar de enxergar a realidade como ela realmente é. Imagine o seguinte: eu tenho uma vaga de liderança na minha empresa e estou entrevistando um candidato. Ele é super inteligente, tem ideias fortes e é bem comunicativo. Bom, tudo leva a crer que esse candidato está apto para o cargo e seria um ótimo líder, não é verdade? É provável que a maioria das pessoas tenha respondido que sim, mas o que eu não mencionei foi o histórico e o caráter dessa pessoa, que, apesar dessas qualidades, ela, por outro lado, é extremamente intolerante e corrupta. Pois é. O nosso cérebro gosta de tomar atalhos para pensar mais rápido, usando apenas as informações que tem na hora. O problema é que muitas vezes ele ignora detalhes importantes e nos faz tirar conclusões apressadas. Quer ver um outro exemplo? Se eu te perguntar qual desses 3 meios de transporte chega mais rápido ao percorrer um trecho de 5 km, saindo do ponto A até o ponto B, sendo eles um carro convencional, um carro de Fórmula 1 ou uma bicicleta. Parece óbvio que o carro de Fórmula 1 ganha essa corrida, não é? Mas é justamente esse tipo de pensamento automático que faz muita gente se enganar. O tempo que um carro de Fórmula 1 leva para ligar depende de alguns fatores. Por exemplo, o piloto aciona um botão que liga ao sistema elétrico. Esse botão é como a virada de chave em um carro comum. No entanto, esse processo em um carro de Fórmula 1 pode levar até meia hora, porque, primeiro, o motor precisa ser pré-aquecido. Agora, considerando que o trajeto tem apenas 5 km, enquanto o carro de Fórmula 1 ainda estaria ligando, o carro convencional já teria chegado ao destino. E olha que eu nem questionei aqui se a pessoa saberia pilotar um carro de Fórmula 1, hein? Agora, eu vou te mostrar o porquê de você ter pensado dessa forma. E isso vai mudar o seu jeito de pensar e tomar decisões para sempre. Nesses 2 exemplos que eu mencionei, sofremos o efeito que, em inglês, chamamos de "What you see is all there is". Traduzindo para o português, o que você vê é tudo que há. Este conceito foi introduzido pelo psicólogo, escritor e vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, em seu livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. E ele descreve uma tendência cognitiva do nosso cérebro de confiar apenas nas informações disponíveis para tomar decisões e formar julgamentos, ignorando ou até subestimando o que não está presente. Isso acontece porque o cérebro, para economizar tempo e energia, prefere simplificar as coisas, construindo narrativas coerentes com os dados que já estão à mão. Em seu livro, o escritor explica que o cérebro humano funciona em 2 sistemas diferentes. O sistema 1, que seria rápido e intuitivo, e o sistema 2, funcionando de forma lenta e intencional. Ou seja, no sistema 1, o nosso cérebro age de forma automática e praticamente sem esforço algum, processando as informações de forma emocional e instintiva. Por exemplo, resolver cálculos simples como 2 mais 2 ou reconhecer rostos em uma multidão. Esse sistema nem considera que os dados disponíveis sejam insuficientes. Ele se contenta com a informação que tem, criando assim uma narrativa coerente e muitas vezes até parcial. Isso porque nosso cérebro prefere histórias simples e lógicas e, diante de informações limitadas, acaba criando uma história que faz sentido para ele, preenchendo assim as lacunas que faltam. Quando nos apoiamos apenas naquilo que vemos ou sabemos, sem considerar que a realidade pode ser mais complexa do que parece, sentimos uma falsa sensação de segurança. Esse fenômeno, conhecido como viés de confirmação, nos leva a descartar informações que contradizem nossas crenças. Como resultado, reforçamos apenas as ideias que já temos,
confiando mais do que deveríamos em conclusões formadas a partir de dados insuficientes, o que frequentemente resulta em decisões precipitadas. Um outro exemplo prático desse sistema 1 e que acontece muito hoje em dia, principalmente nas redes sociais, é a pessoa, ao ler uma determinada manchete, acreditar que naquela única frase se concentra toda a informação necessária para entender totalmente a história, sem levar em consideração os detalhes implícitos que estão por trás dessa tal manchete ou até mesmo procurar verificar outras fontes de informação. Já o sistema 2 é o modo de pensar mais consciente, racional e analítico. Ele é ativado quando nos deparamos com situações onde é necessário uma maior concentração ou esforço mental, como resolver cálculos matemáticos mais complexos ou, por exemplo, aprender algo novo, como um outro idioma. Nesse sistema, o processo caminha de forma mais lenta e até mesmo mais preguiçosa. Isso porque ele analisa todos os detalhes com o objetivo de evitar erros que cometemos por impulso. Por exemplo, imagine que você está caminhando tranquilamente numa trilha no meio da mata e vê um objeto cilíndrico estranho no chão. Rapidamente, o sistema 1 é acionado e, por instinto, você acha que é uma cobra. Depois desse baita susto, o que entra em ação é o sistema 2, analisando cuidadosamente o objeto e chegando à conclusão que, na verdade, não passava apenas de um galho de árvore. Outro momento que acontece uma transição rápida do sistema 1 para o sistema 2 é quando um motorista, já com uma certa experiência, dirige de forma tranquila por uma estrada vazia, reta, o que poderíamos chamar de piloto automático, sabe? Ou seja, ele estava usando o sistema 1. Porém, de repente ele avista uma placa sinalizando um desvio inesperado. É aí que entra em ação o sistema 2, ajudando-o a decidir o que deve ser feito nesse momento. A ideia aqui não é condenar um sistema como errado e enaltecer o outro como perfeito, e sim mostrar como a gente deve olhar com mais cuidado para os nossos pensamentos e as reações que eles nos causam. A interação entre esses dois sistemas é fundamental e necessária, e ambas formas de pensamento têm papéis super importantes em várias esferas da nossa vida, seja em nossos relacionamentos, saúde ou em assuntos financeiros, por exemplo. Sempre que existir a necessidade de tomar decisões, algum desses sistemas vai entrar em ação. Mas, como o sistema 2 consome muito mais energia, é completamente normal que a gente prefira aceitar de pronto a resposta que o sistema 1 nos dá. O nosso organismo sempre vai se esforçar para poupar ao máximo a nossa energia, o que, nesse caso, acaba nos tornando muito mais vulneráveis a erros e vieses. A busca pelo equilíbrio entre os sistemas é a forma ideal de tentar tomar decisões melhores. Então, para fortalecer o sistema 1, cultive os bons hábitos, aqueles que realmente importam e facilitam o nosso dia a dia. Você pode usar lembretes visuais para poder reforçar comportamentos desejados, por exemplo, anotações e alarmes para que, depois de automatizados, esses hábitos sejam consolidados, liberando energia mental e dando espaço para tarefas mais complexas, mas procure não confiar cegamente nele. Ative também o sistema 2 com maior frequência. Pare, respire. Reflita antes de tomar aquelas decisões consideradas importantes. Pergunte-se mais vezes: estou tomando essa decisão com base na minha razão ou na minha emoção? E na próxima vez que você se ver em meio a um debate, se questione: será que eu estou completamente certo e tenho toda a informação necessária e a outra pessoa está completamente errada? Tente perceber se há impulsividade em seus pensamentos. Analise os argumentos calmamente antes de responder em alguma discussão e esteja sempre atento aos vieses cognitivos, que podem te induzir a tirar conclusões precipitadas. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca.
A frase em questão é atribuída ao filósofo alemão Immanuel Kant e reflete bastante essa ideia sobre a humildade intelectual. Geralmente, uma pessoa sábia é alguém que está sempre em busca de aprender e compreender. Ela reconhece que, por mais que suas ideias estejam bem fundamentadas, elas podem estar incompletas ou até mesmo erradas. Logo, mudar de opinião é um sinal de maturidade e inteligência, pois mostra a disposição de corrigir possíveis erros diante de novas evidências ou até melhores argumentos. Reconhecer que a gente pode estar errado abre espaço para o aprendizado e o crescimento, aceitando críticas construtivas e evitando defender cegamente nossas próprias opiniões. Existe uma frase que você já deve ter escutado. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates acreditava que admitir a sua própria ignorância era um ponto de partida para alcançar a verdadeira sabedoria e também um reconhecimento de que, por mais que saibamos alguma coisa, o nosso conhecimento é limitado se comparado a uma imensidão desconhecida. Tanto Kant quanto Sócrates destacam que o caminho para a sabedoria está na capacidade de questionar a si mesmo. Pois o sábio não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe que o seu conhecimento é limitado e, por isso, está disposto a mudar de opinião e a seguir com o aprendizado. Cultive o hábito de aprender sempre. Leia sobre diferentes temas e áreas, seja curioso, participe de debates saudáveis e ouça opiniões divergentes. Ao fazer isso, você não apenas enriquecerá suas decisões, mas também se tornará um aprendiz contínuo, aberto a novas ideias e perspectivas. A chave é reconhecer que o que você vê raramente é tudo o que há, e que alcançar essa consciência é um passo importante e poderoso para uma vida muito mais equilibrada, plena e feliz.